Bom dia, igreja. Bom dia. Como é que está com vocês? Tudo bem? Muito bom, né? Como é que passou essa semana? E como é que foi o dia 25? O dia 24 e o dia 25? Tudo tranquilo? Ganhou muito presente? Sim ou não? Que bom, né? Vai ser louvado pela sua vida, graça e paz. Muito bom estar com vocês essa manhã aqui na igreja do Jardim Sibila. E que verdadeiramente a graça de Jesus seja em nossas vidas, amém? Quantos estão felizes por estar aqui hoje, essa manhã? Amém? Apesar do calor, né? Vocês têm conseguido dormir à noite? Não. Eu confesso para vocês que, por mais que eu deite, mas vou dormir lá para as 3, 4 da manhã, por esse calor não está conseguindo dormir direito. Aí dorme assim, tem aqueles picos de sono. Deita ali 11 horas, meia-noite, aí quando é 2 da manhã acorda, depois fica acordado, depois volta de novo e aí vai acordar às 7 da manhã e já, enfim. Com esse calor a gente não está conseguindo dormir direito, mas muita água a gente para cuidar aí, se manter no nosso líquido, nosso corpo diário. Hoje eu quero falar sobre ser feliz. O conceito da felicidade parece que é algo muito monótono ou pode ser classificado em várias áreas. Mas vamos entender essa questão de hoje, o que é de fato ser feliz. Da forma que você está, convido você para a gente fazer mais uma oração, pedindo que Jesus e o Espírito Santo se façam presentes no nosso meio, para que assim possamos entender a sua palavra nessa manhã. Oremos. Santo e bom Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. Obrigado pela vida e pela saúde. Obrigado, Deus, pelo teus cuidados. E muito obrigado por essa liberdade que temos de poder cultuar e louvar ao teu santo nome. Como já ouvimos a música e já cantamos também, se tu buscares a Jesus, nós temos essa graça salvadora que é o nosso amado Redentor Jesus, onde está no céu como advogado, como sacerdote, e breve virá como Rei e Senhor dos Senhores. Amém. Para nos buscar para o reino da eterna felicidade. Perdoa cada um de nós, restaura-nos e nos dê a tua graça, a tua paz, a tua bênção e acima de tudo, que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente na compreensão e que possamos assim praticar a tua palavra. Rogamos essas bênçãos com o perdão de nossos pecados, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Olhando para a tela, vocês vão entender um pouquinho mais sobre essa questão do conceito de ser feliz. Aqui na tela seguinte, o menino passando para nós aí, parece que não está obedecendo aqui o passador. O ideal é ser perfeito ou ser feliz? Vou mudar a frase ali, embora a frase esteja. O ideal é ser feliz e não perfeito. O que vocês acham? É ser perfeito ou ser feliz? Ser perfeito. Ser perfeito ou ser feliz? Sim, é perfeito. O que vocês acham? Ser feliz. Entre razão e ser feliz, qual que é melhor? Feliz. Ser feliz. Porque nenhuma vez a razão, por mais que sejamos certos, ela pode cair num momento que não seja adequado. Então temos que manter o equilíbrio. E aí entra os frutos do Espírito Santo, que nós temos paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio, temperança. Então devemos ter domínio próprio porque uma vez eu me lembro que uma pessoa estava discutindo no trânsito, ele estava correto, o outro estava errado. Aí gerou uma tremenda confusão. Então entre a razão de ser feliz é melhor. Porque o equilíbrio que vai trazer para nós o contexto de perfeição, que aliás nós somos perfeitos. Perfeito é só Jesus Cristo. Porque quando vamos para Mateus 5,48 fala: seja perfeito como perfeito é o quê? É vosso Pai Celeste. Essa palavra perfeito na Bíblia quer dizer sabedoria, maturidade. O termo original lá do grego, aonde Deus fala: filho, tenha sabedoria.
Foi isso que Salomão pediu para Deus, sabedoria. E muitas vezes falta em mim, falta em você. Por mais inteligentes que sejamos, todo mundo aqui é inteligente, todo mundo aqui tem uma habilidade, mas muitas vezes falhamos na questão da sabedoria. Isso é fato, porque a palavra de Deus diz claramente para Salomão que, embora poderia ser feliz, mas ele deixou Deus de lado por um tempo e acabou arrumando 1000 mulheres. É aí que veio as confusão para a mente e para a vida dele. E aí diz o texto: portanto, seja perfeito, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Todos querem ser felizes. Isso aqui é a imagem daquela rua que desce ali, que vai para 25 de março, as compras. Mas se observar bem esse ano, poucas pessoas andaram por aquelas ruas, ou uma quantidade razoável, não como os anos anteriores, onde muitas pessoas desciam e subiam essa rua ali para fazer as compras todos os dias, e principalmente no final de ano, que era muito mais pessoas. E aí, aqui nós temos duas imagens, tá? Essa casinha aqui, feita a base de barro e pau a pico, e essa aqui feita de alvenaria. Isso daqui é uma foto de uma casa aonde o governo de Moçambique diz ele que isso aqui está melhorando a vida das pessoas. Isso é o governo de Moçambique na África, tá? Dizendo que isso está melhorando a vida das pessoas. E agora Moçambique, esses dias, já faz uma semana que ela sofre com muita água, muita chuva. Muitas casas foram destruídas. Em 2018 passou um ciclone e destruiu muitas casas. E agora, muita chuva destruiu muitas casas e pessoas vendo isso. Então, meu pai pensa, será que isso aqui é uma melhoria para o povo? Que coisa, né? É um contraste muito grande, onde estamos vivendo. Às vezes as pessoas ficam pensando o seguinte: ah, mas a minha casa não está acabada, ah, minha casa não está muito boa. Mas pai, pensa, se estamos abrigando do sol e da chuva, ficamos o quê? Tristes ou alegres? Alegres. A casa pode ser 2 cômodos, 4, 6, 8, não importa o tamanho, mas desde que abriga Deus no centro e você viva feliz e em paz na sua casa, esse que importa. E essas pessoas aqui estão vivendo felizes. Ela tem a dificuldade de encontrar água, de encontrar comida, porque é um país rico, tá? Moçambique tem riqueza, como a Nigéria tem riqueza também, mas a riqueza fica para outros, com mais poder aquisitivo. Não vou entrar aqui porque nós estamos sendo gravados, isso vai para a rede social. Então, para os amigos do canal Voz Ativa, sejam bem-vindos nessa manhã, mas a gente sabe que isso traz algumas observações. Aqui nós temos algumas coisas que é chamada delícia da roça. O que você está vendo nessa imagem aqui? É um prato de angu, tá? Aqui você tem quiabo e a casinha simples. Então imagina ali você num ambiente de uma casa simples e você tem um arroz, um feijão, um quiabo, um frango, uma comida típica como a maioria dos estados de Minas Gerais ou de qualquer outro estado coma. E tem aqueles que são vegetarianos, fica à vontade. Não estou dizendo aqui que essa comida é ideal, mas quando eu faço estudo bíblico com as pessoas, a gente tem que analisar cada caso. Se a pessoa tem condições de ser um vegetariano, a gente orienta a pessoa dentro daquele contexto. Se ela não tem condições, você orienta a pessoa para que ela se alimente de uma forma mais saudável possível. E aí, como já foi a doutora diz claramente ali, pela TV Novo Tempo, a pessoa vai pedir a Deus a substituição do alimento carne por coisas naturais. Isso entra a palavra o quê? Equilíbrio, sabedoria. A gente tem que ter esse discernimento. Não podemos ser uma pessoa radical, nem uma pessoa fariseu, nem uma pessoa que seja chamada carne santa. O que é isso? Aquele que diz que é perfeito ou outro errado. E nem podemos ser também, achar que por eu ser naturalista ou vegetariano, eu vou ser salvo pela soja. Ninguém é salvo pela soja. Somos salvos pela graça. E a graça é Jesus Cristo. É Ele que vai nos moldando passo a passo para cuidar da nossa saúde no aspecto físico
emocional e espiritual. Isso trazer o quê? É ser feliz. Avançando um pouco mais aqui também, nós temos aqui o arroz com feijão. Isso aqui é aqueles bolinhos que a avó da gente lá faz lá, aquele bolinho de polvilho frito, seco. Estou dizendo isso porque quando minha tia era viva em Belo Horizonte, Minas Gerais, ela fazia, eu comia muito e não passava mal, porque ela fritava aquilo e ficava sequinho. Eu sempre perguntei para ela qual era o segredo, ela nunca revelou. E ela fazia o biscoito e muita gente comia e não passava mal, ficava feliz. Diferente do bolinho de chuva, que fica gorduroso. Esse bolinho ela fritava, ficava seco, você poderia comer tranquilamente. Aliás, em 1990 aqui, quem é dos anos 80 e dos anos 90 aqui? 80 e 90. Você lembra desse período? A gente comia arroz, feijão, bife de boi acebolado, batata frita e não passava mal, não é verdade? Hoje em dia, qualquer gordura que a gente cai no nosso organismo, a gente passa mal. Por quê? Tem muito agrotóxico, muitas coisas que ficou diferente. Mas naquela época a gente comia isso daqui e não passava mal. Hoje em dia você pode comer esse bolinho, desde que a pessoa saiba fritar, fazer ele seco, não há problema nenhum, mas com muita gordura hoje é meio complexo. Por exemplo, eu não posso com muita gordura, mas de vez em quando eu boto uma fritura, uma batata frita, um frango frito, uma coisinha frita assim, de vez em quando, mas em excesso vai atacar meu fígado, a pâncreas, os rins, e aí ser obrigado a tomar um boldo, tomar um epocré ou qualquer outra coisa para melhorar aquilo ali que é ruim demais. Então, ou você passa a chamar o Hugo, né? Você passa a chamar o próprio Raul e assim por diante, para melhorar o estômago, porque é muito ruim. Então, nesse contexto aqui, nós temos milho assado, milho cozido, um arroz com feijão e ovo, que é uma comida típica de todo mundo. Quem gosta de arroz, feijão e ovo? É uma comida bacana. Se você não... Eu já fui em casas de pessoas que eu chegava sempre... Eu lembro que uma casa de uma senhora que eu fui, e aí quando eu cheguei lá, ela tinha feito um arroz com feijão, fritado no ovo, uma salada de tomate com cebola. Daniela, acabei de fazer a janta agora, você quer jantar com a gente? E como eu estava com vontade de comer, falei, irmã, vamos orar e vamos mandar isso para dentro, porque chegou numa boa hora, porque já passou da reserva o próprio tanque e não dá mais, tem que colocar o combustível para manter essa máquina andando. Aí a gente brincou, deu risada, jantamos, depois eu fiz tudo com o neto dela, mais tarde o neto batizou a família, então foi algo bom naquele momento. Então um arroz com feijão e ovo é uma comida muito boa. Se você quiser, por exemplo, uma outra dica, quem aqui gosta de polenta? Quem gosta de angu mesmo, que é uma coisa sem sal? Pois bem, então vai uma dica aí. Faça um angu sem sal, faça uma couve refogada, ou mostarda, ou chicória, ou almeirão. Tem aquele almeirão roxo da folha fina, que é amargo, mas é muito gostoso. Aí você faz um feijão, só esses três tipos de prato: arroz, feijão, o angu e a verdura refogada. Seja couve, mostarda, almeirão, chicória ou serralha, como você achar melhor. Aí você pode fazer um arroz, não tem problema. Deixa lá a salada de tomate com alface. Eu duvido, se você comer um angu com a couve refogada e o feijão, vocês acham que ele vai trazer mais sustância para o organismo? Sim ou não? Vai trazer. Por que eu falo isso? Quando eu vou a Belo Horizonte, na casa dos meus primos que são da nossa igreja adventista, em Justinópolis, região de Ribeirão das Neves, quando ela faz angu, arroz, feijão, outras coisas, eu e meu primo já só pelo olhar, ela fala de corte de olho, eu e ele, ela faz uma travessa de angu, a gente pega ele e ele, metade para ele e metade para mim. Ela fala assim, mas eu vou para a gente, ó, depois você faz outro para você a parte. A gente pega aquele feijão com angu e couve que tem lá e come aquele passa a gente tranquilo, porque o fubá sustenta. Pô, outro exemplo, bolo de fubá. Bolo de fubá, vocês acham que tem que ter alguma coisa para deixar o fubá mais molhado ou tem que ser um bolo de fubá seco? O que vocês acham? Molhado? Quem gosta de seco? Você sabia que o bolo original de fubá tem que ser seco? Não pode ser molhado? Porque o seco que é o original. Por quê? Quando você faz ele seco, só o fubá, com um ovo e outra coisa à parte, depois você pode fazer um café de milho, você pode fazer uma selada, ou suco como você achar melhor,
E aí você pega aquela boa de fubá, aquela esfarela na sua boca, aquela coisa seca, você bebe com um café de milho com leite, ou cevada, seja o que for, fica algo bem mais agradável. Porque aí, quando você coloca algo por cima, já não se torna uma boa de fubá de fato, porque já se torna um bolo diferenciado. Porque se você for perguntar para o chefe de cozinha, vai dizer claramente que bolo de fubá tem que ser seco, só o fubá em si, com ovo, mais uma outra coisa, e aí vai ao forno, ali você pode colocar alguns cravos e você vai comer à vontade, fica uma coisa leve, agradável. Isso traz aqui benefício para o organismo. Cuscuz também, quem gosta de cuscuz? Lá em Minas Gerais é chamado fubá suado, vai tornando fubá, fica igual cuscuz. Aí você pode colocar com ovo, com tomate, com cebola, ou você pode querer ralar uma batata frita e colocar por cima ali, bem fininho. Faça do seu jeito, mas fica agradável. E aquilo desce muito bem e dá uma sustância para o organismo, você fica até mais feliz. Quando se come um pão francês, não traz tanto benefício. Parece que traz o quê? Traz aquela correção do estômago. Quando você come um pão integral, é diferente, você fica mais feliz. E outra coisa, dizem que cara feia é fome, de fato é verdade. Eu conheço pessoas que quando estão com fome, fica uma febre. E tem pessoas que quando comem, fica feliz. Quer fazer o povo adventista feliz? Dê comida. É a melhor coisa de fazer o povo de Deus feliz. Comer, coisa natural. Semana passada almoçando numa igreja e tinha uma comida vegetariana natural lá que estava uma beleza. A gente comeu assim, eu comi básico, né? Até a gente que comeu mais você, irmão. Ainda bateu assim na barriga, ó. Comi muito. A comida estava gostosa de fato. Tudo coisa natural. Foi uma maravilha. Bom, avançando um pouco mais aqui. Aqui nós temos esse bolo. Temos essa chipa, bolinho de chuva. E aqui vai algumas coisas feitas na roça, tá? Um pouco mais aqui da pessoa fazendo. Isso aqui, se não me engano, é garapa, tá? Quem gosta de garapa? Eu não gosto, eu prefiro a cana em si, né? Só pegar a cana ali, seja a cana caiana ou a cana comum, e ali você descascar e ficar ali, ficar tranquilo. Quem gosta de jabuticaba? Jabuticaba é uma fruta muito boa também. Nessa época assim, agora é mais manga, né? Manga, cerola, essas coisas assim, excelente. Bom, vou falar com vocês aqui, tá o quiabo. Isso daqui, quem gosta de piqui? Piqui eu não sou muito fã, mas em Minas e Goiás é muito comum, em Mato Grosso, consumir piqui. Eles só tem que tomar cuidado com o espinho, né? Que o espinho do piqui ele pode perfurar a boca, mas para quem gosta é agradável. Quem gosta de quiabo? Um quiabinho é bom, né? Você gosta com a baba ou sem a baba? Tanto faz. Tanto faz, né? Às vezes eu prefiro sem a baba, mas a pessoa faz durante qualquer, a gente pega o quiabo, você mistura ali com arroz e come. E é uma coisa muito boa para ser como alimento. Quem faz você lembrar dessa parte aqui, dessa água caindo aqui? Lembra da bica? Você vai lá na mina, coloca lá umas travessas de bambu ou de cana e a água vem até o quê? Até a fonte, até essa aqui, ó, o rio, tá? Isso é a bica. Isso aqui é uma pousada, onde as pessoas têm que ser felizes, né? Ou seja, em viagens, né? faz uma programação o ano inteiro para poder viajar e aí passar alguns dias ali com a família ou sozinho, quem sabe, numa pousada onde possa descansar de como foi o ano de 2025. Esses carros aqui, quem já teve esses carros aqui? Aqui nós temos um Opala, um Kia, um Gol GTI, mais antigo, né? Gol Bolinho, um GTI não faz, e o Monza, 4 portas, 2 portas, Fusca, variante, Diplomata ou Opala, né? Ou Commodore, como é chamado os carros antigos, também interessante. Esse aqui já são carros estrangeiros, tá? Estilo americano e entre outros. Tá dando para você ver a imagem legal? Tá? Desses 3 brinquedos aqui, das meninas mais jovens aqui, quem teve? Eu já tive desse boneco aqui, ó. O Fofão era muito feio. Essa bonequinha aqui nem se fala. Quem já teve desses brinquedos aqui? Alguém já teve? Só você? Pois bem, eu lembro minha mãe tinha uma boneca desse tamanho assim, ó. Aquela boneca grande que assustava a gente. E depois que eu cresci, passou um tempo que minha mãe consumiu com aquela boneca.
mas a minha vontade era de chutar a boneca dele e mandar para bem longe. Mas não podia fazer se fizesse a cinta minha, né? Mas é uma boneca bem feinha. Aqui nós temos tipo de brinquedos, ó. Carrinho de rolimã, andar com pneu, usar um saco e pulando. E esse carrinho feito com lata de sardinha, tá? Pega a vareta, quem lembra disso? Pega a vareta. Essa caneta que tinha várias cores, né? Aqui, nas meninas da maquiagem, era o famoso morango, né? Morango, o ioiô, esses brinquedos aqui que é feito de plástico e o roda-peão, que tinha de várias formas ali. Aqui também lembra do quichute? Quem já usou quichute aí? Já usei quichute, conga, tá? Esse aqui é aquele amarrar cadastro. Esse aqui é a mola. Essa brincadeira que estava em cima da lata. E esse pega-peixe aqui, que era da Gaslit, né? Parece que era da Estrela. E você jogava aquele girava, você jogava em uma lá. E quanto mais peixinhos você pegava, mais você ganhava. Eu estou fazendo com você hoje viajar no tempo, tá? É a época que era ser feliz. Hoje o jogo fica mais o quê? Conectado aonde? Celular. Estava dentro do ano esses dias uma mãe com uma criança, aliás, no posto de saúde. Dentro do ano e a criança com o celular na mão. Eu devia ter uns 3 anos de idade, por aí. E quando a mãe foi puxar a mãe, a criança, e Deus meu, apagou ali assim. Bom, cada um com as suas aventuras, né? Bom, e aqui as crianças brincavam na rua, tá? Essa aqui é uma foto mais recente da IA, né? Mas só para ter uma noção como que era a brincadeira de antes. Quem aqui já jogou bola na rua e já esfolou o dedo? O dedão. Já brinquei assim também. Queimada, futebol, vôlei, peteca, e aí tu brincava ali, mas a gente brincava e era feliz, tá? Bom, aqui nós temos o seguinte, ó, a pessoa só aprecia como está aqui o pano. Deixa eu só ver se eu consigo arredar um pouquinho para cá para vocês visualizarem. Aqui está o seguinte: a pessoa só aprende a dar valor à saúde quando se perde. Aí vem a questão dos vícios, né? Do cigarro, e vem a frase: hoje você me acende, amanhã eu te apago. É a frase do cigarro. Você relaxa. Quem aqui já fumou na vida? Alguém já fumou na vida aqui? Antes de vir ser cristão? Ainda bem que você não passou por isso. Eu também não passei. Mas eu conheço pessoas que fumam, ou já fumou, e teve dificuldade com a saúde. Aqui só para relembrar os 8 remédios, quando devemos cuidar da nossa saúde para sermos felizes. Arpu, exercício, nutrição, luz solar. Aqui é a questão da fé, esperança, repouso e arpu. Os outros remédios da natureza. Bom, na música do Prisma Brasil, ela fala o seguinte: estão vivendo um momento difícil, como diz a letra da música Ser Feliz. Nesses dias cheios de confusão, está tudo confuso, não sabemos o que vai acontecer no futuro. Está tudo nas mãos de Deus. Vai passando para a próxima imagem, por favor. Aqui mostra que a China criou o seu próprio sol. Vamos nos preocupar com isso? Isso é a China, tá? A China gastou tecnologia, criando o sol. Pode passando aí. Cientistas chineses criaram também essas abelhas que são militares, ou seja, elas têm aproximadamente 0,6 centímetros. Isso foi criado no dia 12 do século de 2025, às 15 horas e 14 minutos. Elas são usadas como agente para o exército da China. Parece que isso é ficção, né? Mas isso é real, tá? Pode passando aí. Aqui, cristãos são perseguidos. Isso foi matéria do Domingo Espetacular. Quantos viram essa matéria? Assistiram essa matéria aí? Na China? Cristãos foram presos, aproximadamente 30. China proíbe o culto religioso online. China proíbe catequese e pregação também pela Igreja Católica também. Pode passando aí. Aqui estou confirmado a questão da tempestade que causará o apocalipse da comunicação, fim da internet, o aquecimento global. Pode passando.
Isso aqui é a crosta da Terra sendo dividida, tá? Segundo os cientistas, pode passando aí, como a Terra está sendo dividida, porque debaixo a gente sabe que tem lavas, isso até de fato está acontecendo. E aí a chuva artificial também foi criada também aqui no Brasil, pode passando essa matéria, tornado que destruiu o Paraná há pouco tempo, perdendo até o pastor, que morreu também no acidente, e a perseguição que está acontecendo no Sudão e também na Nigéria. Muitos foram mortos ali. Quando você viu dessa notícia da Nigéria? Qual a pergunta? Por que a imprensa não mostra isso? Percebeu que não há interesse? Por que a imprensa só coloca aquilo que as pessoas acham que devem ouvir e ver? E assim as pessoas acreditam. Já percebeu isso? Aqui no Brasil é muito comum na imprensa pegar uma notícia e distorcer, e favorecer o outro lado. Não vamos entrar nos méritos, mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Nós temos um islã nesses países do continente africano que estão exterminando os cristãos. A mídia não mostra, porque ela mostra lá Gaza e Israel. Só que ela não mostra que são os mesmos que confrontam lá com Israel, são os que estão matando e perseguindo em todo o Oriente Médio e no continente africano. E não é só na Nigéria, na Angola, na Etiópia, o Boko Haram está exterminando de forma brutal e escravizando as meninas. Isso é uma coisa tão interessante que aí você pergunta, mas por que a gente está falando sobre ser feliz? Já vou para você pensar? A gente vive momentos felizes ou a gente é feliz de fato? Uma coisa para eu e você pararmos para pensar. Bom, avançando um pouco mais aqui, nós temos também a ameaça de superbactérias também, que está na atualidade também, levando as pessoas a ficar doentes. Isso daqui é o seguinte, ó. Festas de noite, tristeza e dor, em toda nação angústia, exageramento sem ver solução. Isso de fato é a continuidade do hino do Quiz no Brasil, Ser Feliz. A advogada com gripe morre 15 minutos após chegar em hospital, na Santa Casa de Naviraí. Naviraí é Mato Grosso do Sul. Trabalhei nessa cidade em 2010 até 2011, e depois fui para Campo Grande, Mato Grosso. Então fiquei 3 anos em Mato Grosso lá. Ela morreu após chegar no hospital na cidade de Naviraí. A próxima imagem mostra aqui o prejuízo da chuva que trouxe ao Paraná. Pode passar a próxima imagem para a gente aí? E disse Jesus, que no mundo tem a espada em mim, pois tereis aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Palavra de Jesus. Pode passar? Em Hong Kong, o incêndio atingiu torres residenciais e matou 159 pessoas e centenas de desaparecidos. Isso na estrutura urbana. Pergunto para a igreja: a estrutura urbana de qualquer país ou cidade está preparada para chuva forte, outras coisas, outras catástrofes? Não está preparado. Pode passar? Deixa eu ver aqui uma imagem anterior. Bom, queda de avião está sendo muito comum hoje em dia. Quantos acidentes que ocorreu esse ano e ocorreu no ano passado? Pode passando para a gente aí. São Paulo, 90 mil pessoas em situação de rua, aponta o levantamento. E aí eu pergunto, essas pessoas são felizes? Imagina a queda de avião, perder pessoas. Pode passando? Busca pela beleza. Empresária morre após complicação de cirurgia de plástico no Ceará. Mulher em Belo Horizonte morre após cirurgia plástica também. Pode passando? Veja aqui, essa mulher antes e depois. São pessoas que tentavam fazer transformação no corpo. E essa daqui é o que mais eu achei mais engraçado. Parece uma abelha, que deu uma picadinha na boca, e ficou com a boca inchada. Eu me lembro uma vez de uma senhora em Belo Horizonte, chamada Regina, e o seu marido chamava Aquila. E aí, Aquilo, que é o nome dele. Eu tinha aproximadamente, acho que uns 10 anos de idade. E aí eu lembro que eles tinham brigado. Aí os lábios dela estavam inchados. Eu perguntei, Regina, o que foi isso?
Não, Daniel, foi uma abelha. Eu falei, a abelha que nada, foi seu marido que pegou você e deu um direito em você. Ou seja, o marido quis saber como fosse uma guila. Mais tarde, essa família se converteu ao cristianismo. Hoje eles são cristãos hoje, mas no passado eles brigavam demais. Bom, a próxima imagem que a gente vê aqui, ó, temos aqui, pode passar para a gente aí. Essa jovem que está do lado de cima aqui, ela já era bonita, tentou fazer a aplicação, como é que ela ficou? A outra ali em cima, lá no quadro, ali, fez a mesma coisa. Essa daqui, que era loira, ela ficou cega. E a outra do lado aqui ficou com o lábio inchado também. São pessoas tentando ser felizes dentro das suas realidades, tentando mudar o corpo, né? E aí, a próxima imagem. Bom, aí a continuidade do vídeo diz assim, ó. Esses dias de Adão ouço e não fazer esperança ao aflito. Seu clamor, Deus ouviu o resgate, por Jesus foi pago. Ser feliz. Pode passar? Significa que apesar dos sofrimentos e erros humanos desde Adão, Deus ouviu o clamor da humanidade e Jesus pagou o resgate, oferecendo o perdão e a alegria, incentivando as pessoas a serem felizes e a serem faróis de esperança para os outros. E aí? Quando tudo vai bem, é possível ser feliz? Quando o armário, a dispensa, o dinheiro, tudo ok? E quando não tem nada disso? Pode passar? Jesus pagou o resgate por nós na cruz do Calvário. Deixou o céu para mim, essa terra para morrer por nós. Pode passar? Ser então feliz, mesmo com o erro que tu cometeste, foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Pode passar? Lá na prisão, um ruído surge e tu ouviste outra vez. Estava ali Paulo, Silas, Pedro, tudo preso, mas feliz por servir a Deus. E agora tua cela se abre, Jesus esperando estar. Apesar de te ver abatido, teus olhos mostrarem temor. Vem Jesus com ternura e te abraça e diz com amor, ser feliz. E aí na prisão, ali, ninguém fugiu, está em Atos 16, pode passar. Problemas sempre encontrarás para resolver. A vitória, no entanto, terás. Não há enfermidade ou luta que te possam te afastar. Amém? Amém. Pois estou convencido de que nem a morte, nem os anjos, nem a vida, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Pode passar? Felicidade não depende de diversões ou prazeres. Felicidade não está em bailes, teatros e problemas. A verdade não está em viagens, países diferentes. A atitude de espírito não depende tanto do material, mas da atitude que adotamos, da valorização que damos às coisas e aos fatos. As três áreas da felicidade. Aqui está: mental, física e espiritual. Pode passar para a gente aí? Jesus, Ele é tudo que precisamos em nossa vida. Caminho, verdade, força, coragem, a porta, Rei dos Reis, a verdade, amigo, Cristo, Filho do Deus vivo, vida, Senhor dos Senhores, fonte da vida, vencedor, luz, paz, bom pastor, rocha inabalável. Eu sou o sol, eu sou sol, a estrela da manhã, médico dos médicos, consolador, felicidade plena, criador, mantenedor de todas as coisas. Pode passar? Agora vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Interessante que o livro de Filipenses, ele trata da real felicidade e em vários conceitos falando sobre a questão da alegria, a questão da humildade, a questão da fé. São três coisas importantes que ele fala: alegria, humildade e fé em Jesus, dentro dessa carta de Filipenses. Por quê? Primeiro, embora a população de Filipos fosse relativamente pequena, cerca de 2.000 habitantes aproximadamente, tratava de uma importante cidade de Macedônia, onde ela foi transformada mais tarde numa colônia romana, no ano 42 depois de Cristo. Isso está no livro de Atos, capítulo 16. Filipenses capítulo 4. Abre a sua Bíblia e deixa aberta e nós vamos ler alguns versos aí.
A cidade tinha importância estratégica por se localizar na via Ignácia, a principal estrada que ligava o leste e o oeste entre a Grécia e a Ásia Maior. Ali a cidade também contava com minas por perto, que supriam enorme riqueza, de acordo com Atos 16, 1 a 12. Paulo, instigado por sua visão, fez uma viagem missionária para a cidade europeia com os companheiros Silas, Timóteo e Lucas. Os primeiros conversos foram Lídia, vendedor de tecido púrpura, e o carcereiro, até Atos 16, versos 27 até o 35. E ali pessoas que tinham fortes vínculos com os romanos da cidade, ou seja, eles tinham acesso ligado aos romanos. Além do mais, esses cristãos estavam abastecidos e bem relacionados a Filipe, que entenderam a amizade e o apoio financeiro durante o ministério de Paulo, o seu encarceramento. Vamos então a Atos, Filipenses capítulo 4, dos versos 1 até o verso 23. Me acompanhe na leitura, por gentileza. Portanto, meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Verso 2: rogo-vos a Evódia, rogo a Sintique, que pense concordamente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jogo, também peço que as auxilies, pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela suplicação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Verso 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Verso 9: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Verso 10: alegrai-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste meu favor ao vosso cuidado, o qual também já tinha antes, que vos faltava oportunidade. Digo-vos, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Agora vou pedir para a igreja, cada um lê um verso até o verso 23. Um leu 13, 14, vamos assim, em voz alta até o verso 23 por gentileza. Vamos lá, versículo 13 em diante. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Verso 14. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Verso 15. E bem sabeis aos Filipenses que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós semear. Verso 16. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Verso 17. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o futuro que ausente o vosso tempo. Verso 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprindo desde que o Epafrodito me passou as mãos e que veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus. Verso 19. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Verso 20. A nosso
Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Amém. 21. Todos os santos vos saudam, mas principalmente os que são da casa de César. Isso, verso 23. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Agora vamos aqui, verso a gente entender uma coisa. Versículo 1 diz, nós somos o quê? Candidato aonde? No céu. Versículo 12, quando fala em bode e sítio, são mulheres cristãs comprometidas com o Evangelho. Elas tinham a casa onde Paulo e Silas estavam ali presentes. No versículo 3 diz que claramente eram pessoas desconhecidas, mas são pessoas que estavam com o nome no livro da vida, ou seja, as pessoas que morreram salvas de Jesus e corresponde a nós também, que um dia estaremos ali com o Cristo reino dos céus. Agora o versículo 4 fala: alegrai-vos, regozijai-vos, e seja o que? Esperançoso. No versículo 5 diz moderação. Aqui vem a questão da aceitação e o perdão. Por quê? É importante que a gente tenha equilíbrio. Acima de tudo, possamos deixar que Deus faça o julgamento final. Não eu e você julgamos. No versículo 6 fala: não andeis o quê? Ansiosos. Qual a pergunta para a igreja? Tem alguém aqui que não se preocupa com as coisas? Ou todo mundo se preocupa com as coisas do dia a dia? Sim ou não? Sempre eu e você preocupamos com as coisas do dia a dia, não é verdade? Então a Bíblia fala: filho, lance tudo nas mãos de Deus. E no versículo 8 e 7 diz o seguinte: tudo que é bom, belo, verdadeiro, vem de Deus, onde quer que esteja e de qualquer forma, seja isso que seja encontrado em nosso pensamento. O termo original aqui significa o quê? A pensar de maneira cuidadosa acerca de algo e analisar as coisas do dia a dia. Por exemplo, quem aqui já assinou algum documento sem ler todas as cláusulas e depois teve algum problema? Percebe? Então é preferível ler as coisas primeiro, analisar e pensar: será que vale a pena? Você já conheceu pessoas compulsivas para comprar? Compra sem necessidade? Quantas vezes você já foi ao mercado para você comprar 2 itens e você acaba comprando 5 ou 10? Percebe? Conheci pessoas que hoje está casada, mas na época ela tinha 50 pares de sandálias. Falava assim: mano, para que tudo isso? Um diferente do dia. Eu pensei: mas o mês tem 30 dias. Você não vai conseguir calçar todos, mas ela tinha. Não sei se ainda tem. Aí, no versículo 9, aprendeste, recebeste, ouviste e viste. São 4 maneiras de aceitar o quê? Tudo da palavra de Deus. Deus nos ensina, Deus nos ouve e Deus vê a cada um de nós. Versículo 10 fala o quê? Uma longa interrupção. No versículo 11 e 12, o segredo do contentamento é ser feliz com o que tem. No versículo 13, lidar com todas as situações. Tudo posso naquele que me fortalece. No versículo 15, a pregação distintiva de Paulo da aceitação das coisas, apesar de que dá apoio financeiro, receber conhecimento. Versículo 16 diz que ele passou para Tessalônica uma vez, 2 vezes mais, ou casualmente. No versículo 17 diz claramente, não na questão do donativo, ele não estava pedindo mais dinheiro, mas nos tempos antigos os prisioneiros dependiam dos amigos e família para receber o alimento de provisão. No versículo 18 diz: recebi tudo que vocês enviaram. Ele para Epafrodito, quer dizer, alguém que ajudou ali, está lá no capítulo 2 de Filipenses, você pode abrir sua Bíblia aí, Filipenses 2,25, me acompanhe por favor, Filipenses 2,25, vamos entender um pouco mais quem era a pessoa de Epafrodito. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, por outro lado, vosso mensageiro,
vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, esse irmão auxiliava Paulo nas suas necessidades, tanto física e a questão de financeiro. Então, ele ajudava Paulo na questão da palavra de Deus, como também as mulheres ali ajudaram. E quando a gente chega no verso 22, casa de César. As famílias da guarda pretoriana eram guardadas pelos soldados romanos. Quer ver uma coisa só? Vem para Filipenses capítulo 1, verso 13. Filipenses 1, 13 aí diz o seguinte: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. Então é um grupo de soldados romanos especiais, uma espécie de polícia ali de Roma, que guardava a casa de Paulo e ajudava naquele serviço da palavra do Senhor. Agora pergunta: como se alegrar dentro desse contexto, essa carta escrita aos irmãos de Filipenses, e Paulo preso agora, como ali, não tendo a liberdade, e escrevendo, orientando a igreja, como o evangelho ser pregado? Eu pergunto: será que nós teríamos essa real força de ser feliz vivendo nesse contexto assim? Não. Essa semana tem uma reportagem de uma ex-deputada que está presa lá em Bangu, no Rio de Janeiro, e diz o seguinte: eu vivia feliz, agora eu tomo remédio para mim ver todos esses muros e tentar viver cada dia da minha vida. Eu pensei assim: por que não pensou um pouco na liberdade quando ela mandou matar o marido usando os filhos? Essa é uma coisa. As pessoas perdem a liberdade e depois agora querem recorrer atrás, mas não conseguem. Então, o texto aqui, nós acabamos de ler, Filipenses 4 fala da Bíblia, fala da alegria, contentamento em toda situação, superação da ansiedade pela oração, gratidão, foco em pensamento positivo e justo, a importância da união e o suporte mútuo na fé, combinando com a promessa de que Deus proverá e estará com os fiéis. Pode passar para a gente? No capítulo 4, 1 a 3, o apelo à unidade e à reconciliação. Paulo exorta os irmãos a permanecerem firmes no Senhor, especialmente Evódia e Sintique, para que sejam unânimes, pois lutariam com ele pelo Evangelho. Ou seja, Paulo. Pode passar? E aqui tem as irmãs Evódia, as amigas Evódia e Sintique, que lhe ajudavam Paulo na pregação da palavra de Deus. Pode passar? No capítulo 4, 4 a 7, alegria, paz e oração. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Um chamado à alegria constante, que é a amabilidade, a moderação ou paciência dos crentes sejam conhecidas por todos, pois o Senhor está próximo. Pode passar? Aqui está eles ouvindo Paulo e a pregação da palavra de Deus. Pode passar? No capítulo 4, 8, 9, o foco é que o bom é a prática da fé. Pense em tudo que é verdadeiro, nobre, justo e puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável. Pratique o que aprenderam, receberam, ouviram e viram de Paulo, e o Deus da paz estará com vocês. Pode passar? Aqui está eles pregando a palavra de Deus, o foco da unidade com Cristo e a sua palavra. No capítulo 4, 10 a 13, o contentamento do poder de Jesus. Paulo se alega que os filipenses faltaram se importar com ele, na cidade foi assim suprida. Aprendeu a viver contente em qualquer situação, necessidade ou fartura. Sabe aquecer o nível que é ter abundância. Aprender no segredo de estar satisfeito em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. O poder vem aqui, o poder vem de onde? Vem de Cristo Jesus. Pode passar? Mas estaria ele pregando e preso na cadeia. E aí no capítulo 4, versículo 14 e 20 fala: gratidão, provisão divina. Agradece aos filipenses por sua generosidade, mesmo em tempo de necessidade, descrevendo a oferta deles como sacrifício agradável a Deus. O meu Deus, capítulo 4, 9, 20, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a Deus o Pai seja a glória para todos sempre. Amém? Pode passando? Está ali pregando, pode passando? E aí aqui Jesus fazendo os milagres. Quando você vai para Mateus 4, 23, Jesus pregava, curava e ensinava. Pode passando? E aí no capítulo 4, 21, 23, saudações finais aos santos em Cristo Jesus, com bênção, promessa de graça ou da graça. Quer ser feliz? Aqui está, ó, alegria constante em Jesus. Amém. Deu para entender aí? Quer ser feliz?
alegria constante em Jesus Cristo. Pode passando? E aqui alguns passos para a felicidade. Levantar pela manhã, agradecer a Deus à noite, pelo sono, pelos cuidados, estudar a sua palavra, orar, confiança em Deus, criar hábitos saudáveis, pensamento em Jesus, estar com a família, fazer o que ama, dar, receber, ser grato a Deus por tudo, meditar na palavra de Deus, descansar nos braços do Pai, Jesus. Pode passando? E aqui tem alguns sorrisos. Alguém se identifica com esse sorriso aqui? Quem gostaria de mostrar os dentes aí? Está com medo de mostrar os dentes? Mostra os dentes, deixa eu ver os dentes de vocês aí. Não sou dentista não, mas pode mostrar os dentes, está vendo? Mas essas pessoas são felizes dentro da sua esfera. Pode passando? Ó, Dona da Vida, puxar 1000 razões para chorar, mostra que tem 1000 razões para sorrir. Mesmo que a vida traga infelicidade, mas a vida traz felicidade ao sorrir. Aliás, o Provérbios 17, 22 fala isso, né? Que o coração alegre o quê? É um bom remédio, mas o coração batido faz secar o quê? Os ossos, né? Pode passando aí. E em breve nós estaremos aonde? Qual vai ser a grande alegria? Lembra daquela música? Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Entendeu? E aí, essa é a grande alegria que a gente estiverá no céu com Jesus. Pode passando? Aí vem essa pergunta aqui, ó. Você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem? Amém? Pode passando? O preço já foi pago por mim e por você. Pode passando? Aí vem a música ali, ó. Ó, ser então feliz, feliz. Foi pago pela graça de Deus o Senhor. Dívida paga. Ser então feliz. Pode passando aí? Eu sempre estarei com vocês. Eu quem? Jesus. Pode passando? E aqui eu termino com essa frase. Quantos querem Jesus no coração? Já pensa essa frase? Vamos falar todo mundo junto? Eu quero Cristo hoje e sempre. Vamos pegar? Vamos falar de forma mais forte? Eu quero Cristo hoje e sempre. Pergunto para você. Você de fato quer ter Jesus sempre no coração? Quantos querem? Isso, o negócio está fraquinho. Quantos querem? Amém. Também desejo também. Deu para entender hoje o tema de hoje? Compreendeu? Então, ali a carta de Paulo, no livro de Filipenses, retrata muitas vezes, 29 vezes, só aqui a palavra alegria. Alegrar no Senhor não significa que quando o armário está bem, quando o trabalho está bem, ou a conta do banco está bem, ou a saúde está bem. Alegrar-se em Deus em tudo. É claro que você pode passar, mas não, como que você alegrar na perda de um parente? A pessoa está descansando e vai acordar amanhã na volta de Jesus. Eu falo isso porque já pedi mãe, já pedi amigos, então aguardo um dia, quando o Cristo voltar, onde toda alegria será restaurada e vamos viver felizes para sempre. Amém. Mas enquanto você estiver neste mundo, vamos ter sim picos de alegria e picos de tristeza. Isso é natural. Por exemplo, um dia atrás eu estava bem chateado com algumas coisas, eu cheguei em casa, olhei às vezes o que passou. Um outro dia eu já estava mais alegre. Não é assim? Ou a nossa vida é feita de constante causa reta? A gente nunca tem tristeza, sempre alegria. É assim? Não. Em algum momento você vai estar triste, em outros momentos você vai estar alegre. Portanto, ter Cristo no coração sempre é a nossa única fonte de alegria para a gente superar a dificuldade e ser vencedor e vencedora em Jesus Cristo. Amém. Enquanto Gabriel canta a última mensagem dessa manhã, o meu desejo é que Deus nos conceda paz, nos conceda graça, nos conceda perdão e alegria. E mesmo que venha a dificuldade, eu e você mantenhamos firmes com Jesus,
caminhando com Jesus, vivendo com Jesus e preparando você e preparando outros para o reino de Deus, Amém. onde será a maior alegria. Vamos ser testados individual ou coletivamente, não importa, mas que mantemos o foco de receber de Jesus a coroa da vida, para nunca mais ter tristeza, morte e separação. Só haverá alegria eternal. Como a nossa irmã falou, a gente sabe que nossos irmãos islâmicos estão se convertendo a ISIS, que chama do próprio Jesus, mas tem outro grupo que estão sendo radicais, matando pessoas e irem implantar a religião deles ao longo do mundo. Mas o homem pode falar uma, duas vezes, mas a palavra final é de Deus. Amém. O meu desejo é que Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua vida, que você e eu tenhamos um 2026 na graça de Deus, um ano próximo de mais possibilidade da vida de Jesus, do preparo para a volta de Cristo e receber a coroa da vida. Amém? Então ouça essa mensagem, se entregue a Jesus, deixa Ele ceder a sua vida. Eu, Daniel, deixar Deus ceder a minha vida e que sejamos diferentes e transformados pelo poder e pela graça de Jesus. Amém. Você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Lança sobre toda a terra, Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou,
tudo novo de novo pra você. Amém. Agradecemos ao irmão pela mensagem cantada. Só meio-dia. Passei a meio ali, passei a pedir desculpa, mas tinha que passar esse recado para vocês. E como o Gabriel cantou, Deus quer fazer tudo de novo, de novo. Fiquei meio meditando aqui pensando, quantas vezes a gente faz tantas coisas erradas, né? O pensamento, ações, palavras, como a irmã já estava comentando na lição, a gente precisa voltar-se para Deus mais e mais. Então, meu apelo para vocês também é o seguinte: você tem o desejo de começar tudo de novo a partir de hoje? Quantos têm esse desejo de vir aqui à frente para orarmos juntos nesse propósito? Se você entendeu o recado e de fato quer que Deus faça tudo de novo na sua vida, eu já estou aqui. Quem vai ser o primeiro a se unir a mim, a gente orar a Deus, pedir a Deus que nos ajude a gente ser novo e de novo. É claro que ninguém vai entrar numa água da fonte da juventude e vai entrar lá e vai ser jovem. Isso só vai acontecer quando isso voltar. Mas enquanto isso, a gente tem que continuar vivendo, continuar caminhando. Porque assim, é tão bom a gente pudesse entrar, né, numa água, na fonte da juventude e voltar a ser jovem de novo, como uma criança, né? Mas isso vai ocorrer quando Jesus voltar. Mas enquanto isso, a gente vai ter que ficar usando isso daqui, né? Vai ter que ficar apagando o cabelo, vocês vão ter que ficar esticando o cabelo, usando um monte de coisa para tentar manter mais bonito possível que possa. Embora alguns chegam e falam assim, quando a criança é pequena, fala assim, nossa, que criança linda. Quando cresce, fala o quê? Criança feia, eu fico fazendo bagunça. Ou depois de adulto, nossa, mas esse cara é muito feio, essa mulher é muito feia. Para Deus, todo mundo é bonito. Pode ser até com o olho vesgo, não importa. Todo mundo para Deus é bonito. Pode ser alto, pode ser baixo, pode ser gordinho, magrinho. Para Deus, todo mundo é valioso, porque Ele pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você. Então, não deixe de ser feliz, mesmo que a circunstância que você e eu estejamos passando, para que isso não afete a nossa fé com Deus eterno, nosso preparo para o reino celestial de Jesus, e nos ajude a caminhar com Ele cada dia, para que Ele faça tudo novo e novo e novo até a vida dele, onde todo mundo vai poder viver eternamente e feliz com Jesus. Amém? Vamos orar. Santo Deus, querido Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. Obrigado pela vida e pela saúde. Obrigado por esses irmãos e irmãs que vieram à frente. O Senhor conhece a vida de cada um deles e delas também. Rogamos, ó Deus, que o Senhor derrama sobre nós o poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Para que sejamos pessoas simples, humildes, dirigidas pelo Senhor. Amém. E que possamos demonstrar alegria para todos. Amém. Mesmo que falta um dente na boca, mas que possamos sorrir, possamos se alegrar no Senhor. Amém. E ajudar as pessoas a conhecer a Jesus mais e mais, através de nós e em nós, Amém. para que um dia sejamos no céu com o Senhor. Amém. Senhor, te peço perdão por tudo no nome de Jesus. Amém. Suplicamos graça e misericórdia para com cada filha e filho do Senhor aqui essa manhã. Amém. Abençoe os pequenos, os maiores, os mais experientes, a todos que o Senhor possa abraçar, perdoar e ajudar-nos, Senhor, a estarmos contigo no céu brevemente, para morar com Jesus para sempre. Amém. Senhor, te peço a tua bênção na vida daquela que precisa de um trabalho, que precisa de saúde, de cura, libertação, restauração, que precisa, ó Pai, de uma solução
de um problema que já vem enfrentando há tempo. Ó Deus eterno, por favor, coloca as tuas mãos poderosas, nos abençoa, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Porque a tua palavra diz claramente, em João 16, 23 e 24, peça e receba para que a alegria seja completa. Então nós vamos pedir em nome de Jesus, faça-se a tua vontade em nossas vidas, para a bênção nossa, para a honra e glória do teu nome e para a nossa alegria. Dá-nos a tua paz, a tua bênção, um bom almoço, um bom sábado e um bom resto de ano de 2025 ainda e um bom início do ano de 2026 na presença e na graça de Jesus. Fique conosco hoje e sempre e agora eu peço a todos que orem junto comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, um bom sábado, um bom almoço, e que a paz de Jesus e os anjos de Deus acompanhem a todos, em nome de Jesus. Amém.